Tava onde? Na farmácia. Tá doente, é? Ah, quer dizer que se eu tivesse vindo do cemitério eu tava morto. Meu carro, velho. Bateu, foi? Não, deu um limão pra ele, tá fazendo careta até agora. Traz uma cerveja e põe pra tocar uma do Natanzinho aí, por Desculpa, favor. não podemos pôr música hoje, o avô do dono morreu. Aí ele levou a caixa de som, foi... Sabe nadar e veio aqui querendo servir a marinha? Ah, então quer dizer que se eu fosse pra aeronáutica eu tinha que saber voar. Ah, eu tô indo pra casa, viu? Ai, queria dormir fora hoje. Coloca tua cama na rua. Moço, o ônibus já partiu? Rapaz, a última vez que ele passou aqui tava inteirinho. Ia fazer uma reserva, seria um jantar de 4 anos de namoro. Uma mesa pra dois? Não, a amante vai também. Ai, eu não consigo dormir com a pia cheia de louça. Rapaz, eu consigo tranquilo, que eu não durmo na pia. Tem alguém nessa cadeira? Rapaz, se tiver eu tô certo. Me vê o cachorro quente? Completo? Não, coma metade e me traz o resto. Amigo, aqui que é a padaria? Não, aqui é meu braço, a padaria ele nem... Onde fica o banheiro? Terceiro andar. Ah, tem que subir? Não, espera aqui que o banheiro vai já descer. Garçom, opa, o senhor quer a conta? Não, tô fazendo assim que eu tô te chamando pra empinar pipa. E Matheus, vai fazer academia? Não, a academia já tá feita, eu só vou treinar. Você tá subindo? Rapaz, que eu saiba tá parado, né? Pra subir tem que apertar o botão.